Meus queridos, muito bom sábado a todos vocês. Aqui é o João, para os que não me conhecem. Bem-vindo ao canal Os Mistérios de Deus. Meus amados, eu estava aqui hoje, eu estou cansado. Mas será que eu devo fazer ou não? Tirando essa hora para o jejum. Eu vou ouvir só mais umas duas mensagens dos generais. Ver o que eles falam. Do que o Senhor tem enviado para mim, Ele envia para mim essas coisas. Depois Ele confirma. Olha que lindo, né, queridos? Eu criei você para ser exclusivamente você. Olha só. Seria você, amado? E eu falei, só vou ouvir aqui, está o Troy. Assim que eu vi essa mensagem, e eu orando para o Pai, porque olha só, queridos. Olha o tanto de tradução que eu tenho que fazer de meteoro, de bola de fogo, 3 dias de escuridão, dos generais. É muita coisa. Eu falei, qual que eu vou fazer, Pai? E assim que eu vi o vídeo dele, eu sabia que essa tinha de ser falada imediatamente acima das profecias. Você vai ver porque o primeiro título foi muito interessante. O que aconteceu com as eleições de 2020? E porque pode ver que aqui nos Estados Unidos, eu acho que aí também, aqui nos Estados Unidos, né? Não sei, no seu país aí, que o maligno tomou conta, né? O maligno tomou conta das eleições, o Senhor permitiu. Então, é claro, o título é interessante, o título, né? E eu vou manter o título, mas a ideia principal não foi essa, interessante, assim que eu entrei na mensagem. Amados, a mensagem principal, como eu estou falando para vocês, eu estou traduzindo esses irmãos. A fonte está aqui, tá? Se você dar um clique na fonte, vai abrir a fonte, ou seja, do início ao fim, tá? Início ao fim, para os que querem ler, até logo no título. Aí eu fiz aqui que aqui não foi editado, o jeito que foi no Google Tradutor, eu pus aqui, não teve edição, não teve correção nem nada. E há certas coisas, é claro, que não bate com o contexto em inglês, né? Às vezes a palavra, o Google Tradutor pega as palavras certas, mas o conteúdo não é o mesmo, mas 98% dá para você pegar o que está sendo falado, tá? Então está aqui para você ler, e eu peguei as mensagens que eu acredito que o Espírito Santo tocado no meu coração para falar, tá? E eu coloquei ela aqui. Aqui começa o que aconteceu com as eleições de 2020, eu já pego aqui ele aqui. Eu acho que vou até pôr o tempo aqui, né? Ele ouviu o Senhor dizer isso em 16 de março. Ele disse, Jesus disse, né? O Jesus disse, eu acabei de fazer isso, então ainda estou aqui ainda passando isso para você, que é melhor passar para você do que eu manter aqui no meu computador, né, amado? Porque qual a razão de manter isso aqui, né? A mensagem é passar, né? Então ele ouviu Jesus dizer com ele, né, para ele é a noiva do Senhor. Jesus fala, eu sabia o que estava fazendo quando permiti que a nação seguisse aquela direção em 2020. Não foi bom para a nação o que aconteceu, mas foi necessário, diz o Senhor. O maligno tomou conta, mentiu nas eleições, roubaram as eleições, né? Roubaram as eleições, o Senhor permitiu isso. Vai ficar surpreso por quê, querido? Jesus disse, por que meu povo, você acha que eu recompenso injustiça? Recompensa e injustiça seria... O maligno tomou conta aqui do poder, né? Oh, esqueci outro negrito aqui. Desculpa, tá, queridos? Enquanto eu faço isso aqui, eu estou falando. Que aqui é ao vivo do vivo. E Jesus disse, antes de olhar para a cultura, olhe para a trave em seus próprios olhos. Olhe para a liberdade que você está recusando a andar pelo Espírito. Jesus vai explicar mais sobre isso, tá? Ele vai deixar bem claro isso que ele está falando. Depois o Troy ouviu do Senhor brigas internas e injustiça uns com os outros. Olha só, ele mudou o tópico. Jesus mudou o tópico das eleições aqui, a razão do que aconteceu as eleições. Ele mudou o tópico totalmente para a igreja dele. Totalmente.
E praticamente já está falando que ele deixou isso acontecer por causa da igreja, tá? Já teve outros generais aqui, eu falo generais, são as noivas, as generais, que nem Erinha, etc, etc, né? E ele falou para a igreja dele, né? Eu peguei aqui, o que ia acontecer com os Estados Unidos é culpa da igreja. Ele falou isso, bem claro. E todo mundo sabe que é verdade, né, Márcio? Todo mundo sabe que é verdade. A gente vai ver no finalzinho aqui do porquê. E o Senhor então fala brigas internas e injustiça uns com os outros. Isso é o que vem acontecendo e o que tem acontecido, diz o Senhor. Se você aprender a amar com o amor de Cristo, não negligenciando o pecado, mas amamos apesar das diferenças de opiniões, quando se trata de questões secundárias, então a minha liberdade poderá se manifestar através de um corpo que precisa desesperadamente de restauração, junto com uma nação precisando desesperadamente de restituição. Vocês entenderam o que está falando aqui, querido? Que se você amar e aceitar um ao outro, aceitar as personalidades um do outro, e tem personalidades difíceis também, né? Se muitos não andam com o João porque o João é um mentiroso, né? Converse comigo e vê como eu me perdão, né? Conversa comigo, a gente vê como a gente pode continuar junto, né? E eu associando a você a mim, né? Não afaste de mim. E é dessa jeito que ele está falando aqui. Todos nós temos essas personalidades, né? Se o João é um arrogante, um orgulhoso, eu não vou andar com ele. Mas aceite que eu estou no caminho, eu estou aprendendo novas coisas. Aceite isso, meu querido. E não se afaste do corpo da igreja, que enfraquece a igreja do Senhor ao redor do mundo. É exatamente isso que ela fala. Essas questões que eu converso com vocês são secundárias. Ou seja, tem menos importância do que amar como Cristo amou. Muitas pessoas levam o amor a Cristo como sendo: você peca ou não? Você peca pouco ou você peca muito? Contra as Escrituras. Mas estou falando, não é que você está negligenciando o pecado, mas você é Cristo que salva. Amados, não vai ser pelas suas boas obras que você vai entrar para o céu, e não vai ser pelas suas obras más que você vai para o inferno. Tá? Não é nada relacionado a obras, é relacionado ao seu relacionamento com Ele. Como fala as Escrituras, é Cristo, é um presente de Cristo à sua vida eterna. Presente. Quer dizer, depois que o João foi bonzinho, a vida dele toda, o Senhor ainda teve que me pesar para ver se eu merecia a vida eterna. É assim que é, queridos. Está nas Escrituras. A gente fala demais aqui nesse canal sobre isso. Ele fala mais sobre isso, tá? Então ele está fazendo essa comparação que se tivesse a união na igreja com o mesmo pensamento, a mesma voz, o mesmo coração, que o Senhor vai manifestar através de um corpo que precisa desesperadamente de ação. E ele fala que ele vai curar tanto o corpo da igreja, eu acredito também, como o corpo individual, tá, amados? É o que eu peguei aqui, tá? Se a todos em tua igreja, seja ela se reúne em tua casa, se ela se reúne na fazenda, seja onde ela se reunir, o corpo, a igreja é simplesmente um conjunto de irmãos, tá? Que acreditam em Cristo, só o que é. Se eles têm o mesmo pensamento, se eles concordam, têm o mesmo pensamento, a mesma opinião, como a gente vai ver aqui nas Escrituras, nada é impossível para eles, queridos. Nada! Vou dar um exemplo aqui antes que eu esqueça. Em 1988, temos um general que já passou, é uma das coisas que eu vou traduzir aqui, a bola de fogo. O Senhor mostrou para ele 2 asteroides que iam bater na Terra. O Senhor mostrou para ele em visão. Ia causar destruição enorme, ia bater na Terra. 2 asteroides é enorme, tá, mano? O tamanho de caminhão, tamanho de edifício, tá? E o Senhor falou que sim, os asteroides iam bater na Terra se não houvesse oração. Esse irmão juntou um grupo de guerreiros e oraram contra esses asteroides, oraram. Acabou que o asteroide não caiu, queridos. Não caiu. E depois ele conversou com Jesus. Jesus falou, não, por causa da oração de vocês, eu
movia o asteroide para outra localidade. Tirou o rumo do asteroide na Terra. Aí o Senhor mostrou para ele um terceiro asteroide enorme bater na Terra. E esse irmão falou aqui, ele deu o testemunho que queria juntar mil oradores de intercessão contra esse asteroide. 1000! E depois eu segui a conversa dele, eu não vi se houve isso, tá, mano? Será que isso essas bolas de fogo que vai cair na Terra? Porque eu não ouvi ele falando que teve essa oração. Só ouvi falar que ele ia juntar 1000 guerreiros de oração, coisa isso. Eu não sei o que deu. Né? E aqui está, quando o corpo está junto, quando a igreja está junto com um pensamento e um coração, aceitando, amados, aceitando a diferença que um ou outro tem esse poder. Então, como fala na Filadélfia lá, né, fala que a igreja tem um pequeno poder. É por causa disso, amados. Porque se elas forem juntas com um pensamento, um coração, amados, ela tem poder infinito. Já foi falado isso pelo Senhor. Tem um poder infinito, mais do que os arcanjos com o Senhor, mais do que Miguel. A igreja, amados. O Senhor fala que ele não só cura o corpo, talvez da pessoa, talvez o corpo da igreja, e o Senhor compara isso também com o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham curado, o Senhor tinha curado essa nação do jeito que está, se a igreja dele tivesse um pensamento e um coração. Olha só, queridos. Deus ia fazer isso, e o povo americano não ia nem saber. Ele continua. Não presuma que você está certo sobre tudo. O Senhor disse, pare de presumir, apenas pregue Jesus. Então você sabe quem vai falar aqui, né? Pare de presumir, apenas pregue Jesus. Apenas compartilhe o meu filho, que você conhece na liberdade e com justiça em mente. Então você vê aqui que é o Yehová que está falando. Ou Jeová na tradução em português. Né? Para falar no sentido mais curto, falando do filho dele. Apenas pregue Jesus, como fala as Escrituras. Você pregando Jesus e a pessoa acreditando em Jesus, os pecados que todos têm e nunca deixam de ser eliminados, a grande minoria da igreja pregar sobre o pecado e perfeição, porque ninguém fica sem eles. Nunca. Mas quando a pessoa está no Senhor, os pecados são simplesmente movidos para longe dessa pessoa. É interessante, o Senhor então fala dessa forma. O meu fracasso, ele fala entre aspas, né, fracasso, que ele não fracassa. Ele está dando esse exemplo. É mais forte do que o seu sucesso. Então, sim, amados, confia que ele morreu para o pecado de nós e a pessoa está livre no Senhor quando a pessoa está no Senhor. Cada um tem um andar, cada um tem uma caminhada, mas estão salvos, amados, estão salvos. E ele fala, então, ouvi o Senhor dizer, o que aconteceu em 2020 foi permitido por minhas ações, eu permiti, diz o Senhor. Você não controla tudo, você nunca controlou. Ele está falando para a igreja, né? Entretanto, eu espero que você continue ainda obediente para se levantar e para mudar o que precisa ser mudado. Ele está falando diretamente para a igreja, amado. Diretamente para a igreja, tá? Para o corpo dele, tá? Sem exceção, ele está falando com todos. Está falando para a igreja, você não controla nada, eu controlo. Seja obediente, juntem-se. Né? O Senhor continua, basta deixar a arrogância na porta, olha só. João, deixa a sua arrogância, tem assim, né, mano? Isso? A arrogância. Basta deixar a sua arrogância na porta e entrar na minha sala do trono e adorar, e depois sair na liberdade, pronto para libertar os cativos novamente. Então, aqui o Troy falou que ele sentiu o Senhor falando no sentido, não no sentido de julgar, para aqueles que gostam de julgar, assentem-se que talvez o Senhor está julgando, e não, tá? O Senhor está pedindo, está fazendo uma imploração para as pessoas, tá? Ele não está aqui com chicote, não, tá, amados? Como é tão falado, tá, queridos? Deixa a arrogância, então, Jesus está falando, deixa essa arrogância na porta, entre na sala do meu trono, e, com liberdade, adorar, depois saia para salvar os cativos, que é isso que interessa, depois
Depois Troy ouviu do Senhor: não se deixe levar pelas mentiras ou narrativas da mídia. Eles vão te vender uma ideia, mas eu vou levá-lo à verdade. Esta verdade é encontrada tanto na minha palavra, quanto por meio de um relacionamento íntimo com o Espírito, baseado no que o Filho tem feito. Sim, amados, você pode conhecer o Senhor simplesmente em ter a intimidade com Ele, tá? Não é só na palavra, tá? Isso aqui já foi falado aqui também, tá, amados? Você consegue conhecer o Senhor baseado no coração dele, tá, querido? O Espírito te leva a isso, tá, amado? Olha que lindo o Senhor tem falado aqui, né? Relacionamento íntimo com o Espírito dele, em que o Filho dele tem feito, olha só. Aqui ele fala, aqui tem as ideias do Troy, ele fala, há algo sobre caminhar em unidade com outros crentes, mesmo quando discordamos, que é a opinião do Troy, tá? Seja sobre política, seja sobre cessacionismo versus dons, seja sobre profecia. Você conhece profecias específicas. Há algo em caminhar em unidade e aprender como podemos ajudar uns aos outros, compartilhar Jesus com o mundo que o Pai anseia ver. Que Jesus, o Pai quer que o mundo conheça Jesus. O Pai anseia que o mundo conheça Jesus. Eu vou colocar até aqui o mundo, né? Que o Pai anseia que o mundo conheça, né? Que essa é a versão aqui no inglês, tá? Você está vendo aqui quando o Google Tradutor erra? Que o mundo veja. O Pai quer apresentar o Filho dele ao mundo, e essas brigas internas não ajudam em nada, tá? O Troy continua, ele anseia por qualquer unidade na igreja de Deus, anseia porque o Senhor está olhando para as pessoas de fora da igreja que não conhecem ele. Você tem uma oportunidade de compartilhar a verdade do Evangelho com essas pessoas e às vezes a desunião que é criada dentro da igreja atua como um ponto de parada e um ponto de bloqueio e torna quase impossível para nós realmente sairmos das quatro paredes que começamos a compartilhar. É muito difícil para a igreja pregar Jesus, o amor de Jesus, e há essa divisão e essa bagunça toda interna, tá? Muito difícil. O Senhor falou comigo sobre como Ele quer ver mais unidade entre a noiva. Ele quer mais disso, Ele quer mais união. Aqui está Jesus, como eu te falei, está falando diretamente para a igreja, agora especificamente para a noiva. E então eu ouvi o Senhor dizer isso, ó, seja claro e firme. E depois Ele disse, ambos. E eu espero que ele está claro, e eu traduzindo ele, eu também estou bem claro e firme, né? Jesus disse que alguns daqueles que profetizam estavam certos, apenas entenderam o cronograma errado, foi o meu caso, mesmo que se recusem a admitir que entenderam o momento errado, já falei aqui várias vezes do cronograma errado, que eu entendi errado, quero que você ande em unidade com eles o máximo que puder. Eu acho que isso aqui é outra pessoa, não é exatamente nós, mas deve ter algumas pessoas assim aqui na igreja. Eu sei que aconteceu isso com o Brandon, o profeta na igreja dele em 2018. Foi quando o Senhor falou que ia cair todas aquelas coisas. Ele pregou na igreja e aconteceu que o Senhor ele prorrogou a data. E ele ficou muito mal com o pastor da igreja, já foi falado aqui, e o pastor até falou para ele que por tradição ele tinha de cortar as mãos dele, porque ele é um profeta falso, e foi muito difícil para o Brandon, porque tudo que o Brandon falou foi verdade, mas ele entendeu a hora errada e Jesus tinha prorrogado, né? Ele prorrogou, como vocês viram aqui, teve um julgamento no céu em 2018, que foi prorrogado a data do final dos tempos. Né? Então, coisas desse tipo. Seja o que for que aconteceu, tá? Seja o que for que aconteceu em seu meio, na tua igreja. Lembre-se que Jesus falou que você deve amar os seus inimigos. Amados, aqueles que estão no caminho com você estão longe de ser os seus inimigos, tá? Longe. E Jesus falou para você amar seu inimigo.
Seja qualquer tipo de sonho, qualquer tipo de visão, qualquer tipo de voz que venha a você e cria rixa entre você e aquele que está na fé com você, é tudo mentira, queridos. O apóstolo Paulo falou mesmo que um anjo vier e falar coisa contrária a isso, não acredita, ele não é de Deus. Amados, todo tipo de sonho, visão, bate-papo, isso, aquilo, outro, que cria uma divisão no corpo de Jesus, é mentira, não vem de Deus, tá? Eu estou sendo muito claro, eu espero, sobre isso, já tem sido falado aqui centenas e centenas de vezes, tá? Mas, sim, o inimigo se faz como um anjo da luz, sim, ele mente, ele fala que ele é Jesus, e ele proclama que ele é Jesus, e ele fala do mesmo tom de Jesus, e por isso que me pegou, principalmente quando eu comecei em 2018, 2019, 2020, eu falei, mas Deus, aí foi aqui, o Senhor mostrar que não era ele, era Satanás. O que me levou a fazer isso, então, aqui eu falei depois que eu estava querendo saber eu perguntei ao Senhor qual que eu faria, estava em dúvida qual que a próxima tradução, eu tenho da nossa irmã 809, e eu abri na Bíblia, caí aqui em Atos 32, 37, que o Senhor confirmou que era isso mesmo que ele queria que seja passado nesse exato momento. Atos 4, 32, 37 fala, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então aqui está a igreja com a multidão, com a mesma alma e o mesmo coração. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância, graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendo-as, trazendo os preços do que foram vendidos, depositavam aos pés dos apóstolos, repartiam-se uns com os outros, mas mais do que esse ato físico, tá, queridos? É esse ato que o Senhor acabou de falar, um pensamento e uma alma. E aí sim, os apóstolos podiam pregar com grande poder o testemunho da ressurreição de Jesus. Foi exatamente isso que foi falado aqui. Como pode a igreja de Deus pregar o amor, pregar a união, sendo que a igreja entre eles não dão certo? É essa a mensagem, tá, queridos? Não dão certo. Fique na paz, no amor de Deus. Muito obrigado por essa mensagem, Senhor. Que essa mensagem caia no coração, a sementinha de amor em todo o coração da igreja, da noiva, Senhor. E todos venham ver que eles são um corpo, uma alma, um coração, e que devemos entender a personalidade do outro, deve entender a fraqueza do outro, e entender, Senhor, que cada um fomos criados únicos, como o Senhor tem nos criado. Cada um estamos no caminho único, como o Senhor tem nos colocado, como o Senhor tem falado aqui no 808, cada um de nós somos exclusivos ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a tua noiva ao redor do mundo a entender isso. E aqueles que estão ouvindo essas mensagens, que caia semente de amor no coração deles, e que venham a ter união em tua igreja. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ajude-nos, Senhor, a amar uns aos outros, principalmente aqueles que não batemos com personalidades, não batemos com a personalidade da pessoa, não batemos com o caráter da pessoa, mas ajude-nos a unir, ajude-nos a achar pontos em que temos em comum entre nós, para que o corpo permaneça um, Senhor. E nós possamos continuar, então, nessa caminhada com o Senhor, com níveis diferentes, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós oramos com a igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ajude-nos, por favor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Fica na paz, no amor do nosso Deus, amado. Daqui a 2 horas é a live. Nossa, o Senhor abençoe você, a sua família, a sua casa, os seus animaizinhos e a tua igreja, onde você estiver, as pessoas que reúnem todos com um só corpo, uma só alma, amados. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.